Olá, amigos, bem-vindos ao canal Mundo 360. Eu estou aqui hoje para comentar as principais notícias internacionais nesse fim de semana, 23 e 24 de outubro, e o que estará provavelmente na pauta dos principais jornais nessa semana que entra, de 25 a 30 também de outubro. Bem, como vocês já sabem, num primeiro vídeo eu comento os jornais e revistas brasileiros e em um segundo vídeo eu vou comentar o que saiu, né, o que foi manchete, que esteve na pauta e estará na pauta dos principais jornais e revistas internacionais. Bom, e eu vou começar examinando o que saiu no Brasil pelo Estadão e vou direto ao editorial do Estadão, que é muito importante porque ele traz um relatório que acabou de ser publicado pela OCDE, né? Você sabe, a OCDE é aquela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que existe desde 1947, tem sede em Paris e é, sem dúvida, uma das mais importantes, se não a mais importante, organização de caráter econômico internacional no mundo. Bom, a OCDE acabou de publicar um relatório que, na verdade, levou em conta os seus 38 países membros, mas também outros 9 países do mundo em desenvolvimento, evidentemente, dentre os quais o Brasil. Bom, nesse relatório, a OCDE chama a atenção das economias, tanto dos países desenvolvidos, que são seus membros, mas também dos países em desenvolvimento, considerando uma data de corte até 2060, dizendo o que é preciso economicamente para que os países, sobretudo em desenvolvimento, consigam índices melhores de crescimento, considerando, evidentemente, os outros países já desenvolvidos e sempre tendo em vista a data de 2060. E as conclusões da OCDE são de que muito pouco desenvolvimento ou crescimento econômico acontecerá no mundo emergente se não houver investimentos importantes em reformas fiscais, né, previdenciárias, trabalhistas e educacionais. Considerando especificamente o Brasil, diz o relatório da OCDE, em 2021, a renda per capita do brasileiro, ela chegava ou chegou, né, em 21 a cerca de 20% da renda per capita americana. 20%, não mais do que isso. Sempre a renda per capita dos americanos é tida em consideração, especialmente pela OCDE, quando faz esses estudos comparativos. Em 2060, se essas reformas referidas pelo relatório não forem implementadas no Brasil, a renda per capita do brasileiro relativamente à norte-americana terá pouco crescimento. A estimativa é que vai chegar a 27%. Pô, mas isso é pouco, isso é muito? A OCDE faz uma comparação com a Índia, por exemplo. A Índia hoje tem uma renda per capita relativamente americana de 10%. Mas se ela seguir nesse trote de reformas que vem fazendo, a estimativa é que em 2060 a renda per capita do indiano chegue a 28% daquela americana. Então, no que diz respeito ao Brasil, os índices não são favoráveis. É preciso, sim, e a OCDE chama a atenção, essas reformas urgentes, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e especialmente educacionais. Diz o relatório da OCDE que um país só crescerá até 2060, né, na estimativa até 2060, se investir maciçamente em educação, em melhorar a sua mão de obra, em educar o seu trabalhador para que preste um serviço melhor, mais especializado. Porque sem educação, dificilmente um país vai conseguir fazer as reformas fiscais, previdenciárias, trabalhistas, necessárias. Então, a educação é o foco principal, sobretudo, sob a perspectiva do trabalhador, né? Que trabalhe mais rápido, que trabalhe melhor, que tenha melhor especialização, cujo resultado final do seu trabalho seja um diferencial. Bom, indo para a Folha de São Paulo, já no editorial, a Folha destaca
os desafios de Glasgow, claro, os desafios da COP26. Nós sabemos que a COP26 vai começar no outro domingo, dia 31 de outubro, desculpem, e vai até 11 de novembro. São 2 semanas, é dos encontros internacionais o mais longo, justamente para proporcionar grandes debates, para se proporcionar que acordos sejam feitos e que avanços se verifiquem. E a grande estimativa da COP26 talvez a maior de todas as COPs, né? Será a COP26 a mãe de todas as COPs. Por quê? Porque é preciso que na COP26 se revejam índices que foram fixados na perspectiva do direito internacional ambiental, cujos 2 grandes pilares são o Protocolo de Paris, né, o Acordo de Paris e o Protocolo de Quioto. Nesses 2, os países se comprometeram a reduzir o aquecimento, a emissão de carbono, que é o grande responsável, não o único, mas principal responsável pelo aquecimento global e tudo que vem aí de prejuízo ao meio ambiente, em 1,5 graus. Bom, foi um grande compromisso assumido pelos países no âmbito da COP. Mas essa COP26 vai ter que rever esse percentual de 1,5 para, no mínimo, 2 pontos percentuais ou 2,5. Por quê? Porque, se assim não for, o ambiente estará muito comprometido para as próximas gerações. Então, essa COP, ela vai ter digamos, essa tarefa a mais, que não é simplesmente juntar as partes, os representantes dos países, para que se façam avanços, mas avanços realmente importantes no que diz respeito à substituição, né, do carbono, do gás e do petróleo para energias limpas, energias renováveis. E assumindo de fato um compromisso de chegar a 2,5 graus. Se essa redução não acontecer, o nosso futuro estará bastante comprometido. Diz ainda o editorial da Folha, chamando a atenção também para o fato de que a COP, que começa dia 31 de outubro, domingo, ela não pode deixar de considerar que há quase 1 bilhão de pessoas no mundo hoje sem eletricidade. O valor, o número correto são 770 milhões de pessoas sem energia elétrica. Como fazer com que a energia chegue para elas, ou seja, que a civilização quase chegue para elas, que algum progresso chegue para elas, alguma expectativa de vida chegue para elas, mas chegue já com base numa energia renovável. Então, essa COP há muita expectativa. Para ela é muito importante, vamos ficar de olho. Só São Paulo, a delegação de São Paulo vai ficar 2 semanas, estão indo aí o que o governo de São Paulo melhor pode mandar em termos de especialistas aqui do estado, especialistas brasileiros em meio ambiente. A grande expectativa de que o estado de São Paulo se faça muito bem representar nessa COP e traga, de fato, alternativas bem importantes para os brasileiros. Bem, eu também chamo a atenção para uma notícia muito bacana sobre a Hungria, que mostra como há alternativas políticas e como é importante que o remédio seja aplicado ao paciente doente, mas seja aplicado o remédio certo, no momento certo, né? Porque o remédio certo, no momento errado, ou demasiadamente tarde, não funciona. Então, a Hungria tem eleições para primeiro-ministro no próximo semestre, logo no início de 22. E nós sabemos que o primeiro-ministro húngaro é o Viktor Orbán, né? Hoje dos homens mais radicais, conservadores, assim, e digamos, autoritários, que está no poder hoje no mundo. Vamos lembrar que o Viktor Orbán, ele se elegeu em 2010, nunca mais saiu. Ele vem, sim, convocando eleições, mas ele vem se reiterando nessas eleições como primeiro-ministro.
Vamos lembrar, ele esteve aqui, o Orbán, na posse foi praticamente o único chefe de Estado que esteve na posse do presidente Bolsonaro. Ele se diz um democrata liberal, mas está muito longe disso. Mas, enfim, é preciso que ele deixe o poder e a oposição, é isso que eu queria trazer, a oposição conseguiu se reunir num bloco único. Imagina, uma oposição que tem principalmente 6 grandes partidos na Hungria, que vão da direita radical à esquerda radical, caminhando para o centro, democratas cristãos, verdes, de todos os matizes. Eles conseguiram se reunir numa grande frente, e eleger, dentre eles, todos da oposição, um representante para concorrer contra o Viktor Orbán. E escolheram o chamado Péter Mark-Zay, que é um prefeito que se elegeu prefeito já na Hungria, e numa das cidades da Hungria, e se mostra um desafeto do Orbán, muito contrário ao Orbán, ao que ele diz, à plataforma dele, ao sistema que ele criou. E ele foi, então, é um conservador, não chega a ser um homem de esquerda nem de direita, ele é um centro, né, central, um centro conservador, e ele se elegeu para representar toda a oposição nas próximas eleições para primeiro-ministro, para o parlamento húngaro. Eu trouxe essa notícia porque é muito importante a gente saber que é possível, sim, que se encontre um nome comum para disputar contra alguém que está no poder e não se deseja mais. Se isso foi possível na Hungria, pode ser feito em qualquer outro. É preciso aí que se chegue a um nome comum, não é? Que se espere a vez de cada um para chegar a primeiro-ministro. E hoje, já com essa composição da oposição toda reunida, escolhido um único nome, que é o Péter Mark-Zay, já essa frente de oposição tem 47% das intenções de voto, contra cerca de 14% que ainda detém o Orbán, que está no poder. Achei bem bacana essa matéria, cujo título é Oposição na Hungria acerta com um nome conservador. Então, inclusive, é um nome conservador. Vou correr para a revista Veja, que você sabe que eu nunca deixo de fora. A Veja traz uma filhote da Veja dentro, né? Que é a chamada Agenda Verde da Veja. Eu não encontrei esse caderno aqui, essa Veja dentro verde, na versão online. Por isso eu estou aqui manuseando a versão no papel. Essa Veja toda, esse pedaço da Veja, essa Vejinha verde, ela é toda dedicada às questões do meio ambiente, da agenda fundamental, e traz uma entrevista muito bacana com Peter Wilson. E o embaixador Peter Wilson é o embaixador do Reino Unido que vai receber todos os membros dos países que vão para a COP em Glasgow, dia 31 de dezembro. É muito bacana a entrevista com o embaixador inglês Peter Wilson, porque ele conhece muito da agenda global e ele chama atenção para o fato de que não há grandes expectativas relativamente à presença do Brasil, porque a política brasileira ambiental dos últimos 2 anos não foi bem vista sob a perspectiva da comunidade internacional. Ele diz que espera que o Brasil leve novidades, né? Até porque há muitos recursos, os investidores do mundo desenvolvido que sabem da sua responsabilidade com o meio ambiente levará recursos, e esses recursos serão evidentemente destinados ao mundo em desenvolvimento, mas que apresente propostas e projetos factíveis e com regras de compliance, de observância e transparência. Então, vamos prestar atenção, porque é bem bacana, e esse caderno que está aqui dentro da Veja, desculpe, verde, é bem bacana. Bom, vou correr para a Cruzoé. Geralmente, nos últimos dias eu não tenho falado da Cruzoé, mas eu vou falar da Cruzoé porque o Duda Teixeira, que é quem cuida, né, o jornalista que cuida da parte internacional da Cruzoé, assim já fazia quando trabalhava na Veja. Ele é muito bom, ele conhece muito a América Latina, e ele traz uma notícia muito importante, que é relativa à Venezuela. Então, o julgamento ele destaca a importância do julgamento do empresário colombiano Alex
Saab, há hoje na Venezuela, a pedido de Maduro, muitos outdoors e cartazes pedindo o Alex Saab livre, que os Estados Unidos o libertem, enfim. Quem é Alex Saab? É um colombiano, mas o que ele tem a ver com a Venezuela? O que ele tem a ver com Nicolás Maduro? Muito. Sabe-se que desde o tempo de Chávez era esse empresário colombiano Alex Saab que fazia com que o dinheiro, os recursos públicos venezuelanos saíssem da Venezuela e depois, quando começaram as sanções americanas, que saíssem da Venezuela para países locais, offshores, que não eram atingidas pelas sanções americanas, que os americanos não conseguiam pegar. Então, sabe-se que é ele, sim, que fazia o corredor de deslocamento dos recursos públicos, não só desde Chávez, mas de Maduro, dos seguidores de Maduro, dos cúmplices de Maduro, e todo o dinheiro, enfim, da exploração do gás e do petróleo. Então, o Duda Teixeira nos diz que agora com a prisão dele, ele foi preso pelos americanos e extraditado para os Estados Unidos, que provavelmente, até para fazer acordos com a justiça americana, ele vai falar e provavelmente se consiga chegar a esses recursos venezuelanos e trazê-los de volta para ajudar o povo a se recuperar. Vou para o Correio Brasiliense rapidamente, e o Correio Brasiliense traz sempre aquela notícia que eu não me canso de trazer aqui nos domingos, quando comento as notícias internacionais, que é o pesadelo americano. E o pesadelo americano continuam sendo os imigrantes. Eu venho falando dos imigrantes que ficam presos na fronteira. Agora eu vou falar dos imigrantes que estão dentro dos Estados Unidos, que conseguiram entrar, que conseguiram muitas vezes, estão sem os papéis, estão lá tentando sobreviver. E há uma comoção muito grande, inclusive dos americanos, mas sobretudo da comunidade internacional, porque policiais perseguem esses imigrantes sem documentos ou ilegais, cometem toda sorte de abusos físicos, psicológicos, os prendem, batem neles, inclusive abusos sexuais, inclusive em menores, né? Essa cena, essa imagem que a gente vê a criancinha desesperada vendo a mãe ser submetida a uma cruel análise, né, do que ela tinha nos bolsos, o que ela não tinha. Bom, essa é uma das tantas imagens que correm pelo mundo e que faz com que a gente pergunte Biden, Kamala Harris, e aquele papo todo de melhorar a vida dos imigrantes, inclusive dos ilegais, né? Bom, vou terminar, gosto sempre de terminar com uma notícia mais leve, e eu trago uma notícia aqui do Parque Ibirapuera. Para quem mora em São Paulo, para quem vem para São Paulo a passeio, a trabalho, não deixem de visitar essa instalação, não precisa nem descer do ônibus, descer do aplicativo do táxi ou do carro, ou da bicicleta, enfim, porque quando você passar pelo parque, você já vai ver essa instalação, que são duas serpentes flutuantes. Ora, essas são instalações, são obras artísticas de um artista indígena chamado Jader Isbel, que é um artista indígena de Roraima. É uma instalação lindíssima, olhem, de dia, de noite. É um passeio lindo para trazer as crianças. E eu lembro que, na verdade, essas serpentes são um chamariz para que você visite a Bienal, a 34ª Bienal de São Paulo, que vai até 28 de novembro, é gratuita, é um prédio da Bienal dentro de Ibirapuera. Então, você do lago onde estão as serpentes caminhando chega à Bienal. Ela é aberta sábado e domingo, e lá vocês vão, dentre tantas obras, eu vou chamar a atenção nesse momento a outros 14 artistas indígenas, além do Jader Isbel, que expõem as suas instalações, as suas obras dentro da Bienal. Então, é um momento de reflexão sobre o amadurecimento das obras dos artistas indígenas. Esses 14 que estão expondo são de Roraima, especificamente, e são instalações lindíssimas, além de todo mais que está dentro da Bienal. Portanto, fica aí a minha dica, Bienal até 28 de novembro, gratuito, inclusive sábado e domingo, e não deixe de tirar uma foto perto das serpentes, porque elas são lindas, de dia ou de noite.
Obrigada e até o próximo vídeo.